Olá pessoal, agora nós vamos falar do surgimento do Estado, tá? Olha só, o Estado, pessoal, ele nasce a partir do momento em que aquela comunidade primitiva que tinha apenas laços de parentesco, então todos os que ficavam numa determinada localidade ali tinha algum tipo de laço de parentesco, elas vão se dissolvendo para a formação de comunidades muito mais amplas, ou seja, muito maiores, que reúnam diversos grupos familiares. Então eu deixo de ter apenas uma comunidade formada por uma única família para ter uma comunidade muito maior formada lá por diversas famílias diferentes. E por que isso acontece? Acontece muito em razão de sobrevivência. As pessoas chegaram à conclusão de que juntos é possível sobreviver melhor e por mais tempo. Seja por uma questão do suprimento de necessidades, então se você tem uma comunidade maior à sua volta, você talvez consiga numa relação de troca, de compra, enfim, suprir melhor as suas necessidades, seja por uma situação de defesa dos perigos externos. Então, estando ali em uma quantidade maior de pessoas, então a defesa daquilo que vem de fora, ela é feita de uma maneira muito melhor. Olha só, o surgimento aí do Estado, né, ele marca o início da Era Moderna, ou seja, abandonamos a Era Primitiva, nós saímos da Era Primitiva e passamos para a Era Moderna, a partir do momento em que existe essa mudança de comunidades, de uma comunidade apenas formada pelo laço de parentesco para uma comunidade aí bem maior, uma comunidade aí que tenha qualquer tipo de grupo familiar, enfim, uma comunidade aí bastante eclética. A partir do momento que eu tenho o surgimento do Estado, eu também tenho a divisão de classes. E aí, pessoal, é que a gente vê o nascimento do poder político, tá? Que é o Estado, poder político como o Estado. Qual que é a função desse Estado? Manter o domínio de uma classe sobre a outra, tá? Recorrendo inclusive ao uso da força, mas um uso legítimo da força. Então o Estado, lá no comecinho, lá no seu embrião, enfim, ele nasce esse poder político para manter o domínio de uma classe sobre a outra classe. Então o Estado e a política, o que elas têm em comum, pessoal? O poder, tanto uma quanto a outra, elas detêm ali o poder. Aí a gente lembra da teoria do Estado, que ela apoia-se lá na teoria dos três poderes, aquela formulada por Montesquieu, da divisão dos poderes, tá? Então eu tenho o poder dividido, porque o poder em uma pessoa só é muita coisa, então dividiu-se o poder executivo, legislativo e judiciário, e a relação que tem esses três poderes. Bom, nesse aspecto, galera, o Estado ele é a única instituição social que dispõe de amplos poderes, porque ela detém os três poderes, né? Isso deriva do surgimento do contrato social, que vocês já estudaram, enfim, abdicamos lá do uso da força, então o Estado que vai utilizar todas aquelas teorias lá que redundam lá na teoria do contrato social. Então direito e poder eles andam de mãos dadas, então eu posso afirmar seguramente, pessoal, que o processo político ele compreende a formação, a distribuição e o exercício do poder. Tá? O processo político é dotado de todas essas características aqui. Na filosofia política, nós temos três teorias fundamentais. Tá? Então eu divido o poder em três teorias. A teoria substancialista, a subjetivista e a relacional. Professor, o que quer dizer cada uma delas? Olha só, na teoria substancialista, o poder é como se fosse um objeto. O poder é uma substância material. Ou seja, é algo que você tem a posse desse poder e você utiliza ele como se você utilizasse outro tipo de bem. Então, do mesmo jeito que eu tenho a posse, no segundo momento eu posso não ter a posse. Então, esse poder ele vai aí andar aí de mão em mão. Já de acordo com a teoria subjetivista, cujo um dos expoentes é o John Locke, ele diz o seguinte: o poder é a capacidade do sujeito de obter certos efeitos. Então, o poder subjetivo, o direito subjetivo,
quais seriam esses efeitos que ele teria o poder de obter? Por exemplo, a permissão para casar, permissão para constituir família, adotar uma pessoa como filho, ter o domicílio inviolável. Então tudo isso tem a ver com a teoria subjetivista, ou seja, capacidade do sujeito, poder e a capacidade do sujeito de obter certos efeitos, dos quais aí eu citei alguns exemplos. E eu tenho uma última teoria, que é a teoria relacional, que é a teoria mais aceita aí na política contemporânea, galera. Como funciona essa teoria? Olha só, o poder como uma relação entre dois sujeitos, e o segundo só faz alguma coisa porque existe essa relação. Se não existisse essa relação, certamente essa segunda pessoa que sujeitou a primeira, ela não faria aquele ato. Tá? Ele só faz porque existe uma relação entre ambas as pessoas, aquele que detém o poder e aquele que não detém. Tá? Professor, como é que eu faço para diferenciar o poder político, ou seja, o Estado, das demais formas de poder? Eu tenho um monte de formas de poder diferente, mas qual que é aquela que deriva do poder político, ou seja, o Estado, e quais são as demais? Olha só, vamos falar lá atrás, lá do Aristóteles. Ele dizia o seguinte, que existem 3 tipos de poder. Segundo Aristóteles, eu tenho o poder dos pais sobre os filhos, do senhor sobre os escravos e do governante sobre os governados. Já bem lá para frente, o John Locke também dividiu os poderes em três tipos diferentes. E ele fez uma divisão um pouco semelhante ali à divisão feita pelo Aristóteles. Então ele diz que existe o poder paterno, que tem aquele fundamento natural de uma relação direta entre pai e filho. Ele chama aí o poder de poder despótico, né? Que seria o poder do senhor, assim como Aristóteles. O poder do senhor, que é o direito de punir quem cometeu uma falta grave com uma pena igualmente grave. Né? E ele diz ainda que existe um último poder, que é o poder civil. Esse poder, esse último poder, pessoal, segundo o Locke, ele é fundado sobre um consenso ou expresso ou tácito daqueles aos quais esse poder ele é destinado. Então o poder que é destinado a um determinado povo significa que esse povo, ou de maneira expressa ou tácita, ele concordou com a existência desse poder. Ora, se ele concordou com a existência desse poder, nada mais justo que ele viva sobre a égide desse poder. Bom, então eu posso enxergar aí o poder sob 3 aspectos diferentes, não só esses aí apontados pelo Aristóteles e pelo Locke. Então nós vamos por uma segunda situação. Olha só, eu posso também enxergar o poder sobre o aspecto, em primeiro lugar, econômico. Então qual que é o aspecto econômico? Aquele que tem a posse dos bens induz quem não possui os bens a adotar uma determinada conduta. É o poder do dinheiro. É você impor a força do dinheiro. Então esse poder aqui é o poder da força do dinheiro. Imaginem, pessoal, a relação entre uma multinacional, que algumas multinacionais, enfim, aí mundo afora, elas têm um faturamento muito maior do que o PIB de países muito pequenos. Basta vocês, eu vou usar como exemplo aqui, por exemplo, o AliExpress, que ele fatura no dia dos solteiros, que é o dia 11 de novembro, em um dia só, o equivalente aí a quase o PIB de pequenos países, como Honduras, Guatemala e por aí vai. Então você imagina qual é o poder que essa multinacional tem em relação, por exemplo, a um país que ela escolha para instalar uma fábrica. Né? Então esse é o poder econômico, aquele que deriva do dinheiro propriamente dito. Existe um outro poder que é o poder ideológico, tá? Que ele é oriundo das formas de saber. Então aquele que detém o saber, ele acaba influenciando o comportamento alheio, ele dirige o comportamento alheio porque ele tem um conhecimento maior do que o outro. Então é o conhecimento como poder. Nessa circunstância aqui, a gente pode citar, por exemplo, os meios de comunicação. Então o meio de comunicação, se realmente usado para essa finalidade,
ele se constitui em um verdadeiro poder de acordo com a influência que ele acaba tendo sobre as atitudes, sobre o comportamento daqueles que estão aí sob a influência desse tipo de meio de comunicação. Isso é muito forte, a gente já teve isso em diversos aspectos e continua tendo isso mundo afora aí bastante. Nós temos um outro poder que é o poder político, que é o poder daqueles que detêm que é o poder legítimo aí do monopólio da força. O poder político é a forma mais completa de poder, porque ele tem a capacidade de recorrer à força física e à violência para ser executado, e tudo de uma forma legítima. Tá? Então o poder político ele tem essa capacidade aí do uso da força, então ele é o poder mais completo. Então essas três formas de poder mantêm a sociedade desequilibrada. Eu divido a sociedade entre fortes e fracos, por exemplo, no poder político, entre ricos e pobres no poder econômico e entre sábios e ignorantes no poder ideológico, galera, tá? Lembrando que as relações de poder são influenciadas aí pelo Estado, pela cultura, pelos costumes, pela economia, pelas instituições. Quanto mais fortes as instituições, menor essa concentração de poder, e pelas diferentes forças sociais aí existentes. Bom, fundamento do poder. O poder fundado sobre a força, ele não pode durar muito. Em algum momento ele vai encontrar uma resistência ali, ou em algum momento essa força não será suficiente para continuar aí, servindo como fundamento para o poder. Tá? Ele pode ser efetivo, mas pode não ser considerado legítimo por aqueles que estão aí sobre a égide desse tipo de poder, que é o poder fundado na força, o poder do tirano. Em algum momento, você buscar isso historicamente, esse tirano ele acaba caindo, tá? Que mais? O poder é o que dá efetividade, cria e mantém o respeito e a obediência de toda a sociedade à norma pré-estabelecida. Nós obedecemos a norma, as pessoas obedecem a norma porque do outro lado existe um poder. Esse poder ele é o poder estatal. É o poder que cria a norma jurídica e é o poder que faz com que a norma jurídica seja obedecida. Tá? Isso chama-se, traduzindo isso daí, chama-se de soberania, pessoal. O que mais? Então eu posso aí, para encerrar, afirmar seguramente que direito e poder são duas faces de uma mesma moeda, ambos frutos de relações sociais. E o poder passa a integrar o direito e o direito passa a integrar o poder. Eles andam de mãos dadas. E eu posso aí, inclusive, afirmar que o poder ele é o quarto elemento constitutivo do direito. Tá? Por quê, galera? Porque ele dá tanto legitimidade quanto eficiência aos valores normativos. A norma que foi criada. Então, para que ela tenha eficiência, para que ela tenha efetividade, é necessário poder. Então eu posso afirmar que o poder aí, ele serve como um quarto elemento constitutivo do direito. Beleza, pessoal? Nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!